Fala aí, gente, tudo certo? Aqui é o Vinícius Marinho do Investidor Sempre em Alta e seja muito bem-vindo à terceira aula da Jornada Sempre em Alta 2021. Nessa jornada você está aprendendo como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos hoje. E nesse vídeo você vai ter acesso ao mapa com passo a passo para você mesmo selecionar as melhores ações da Bolsa para o longo prazo. E você também vai conhecer os outros 3 investimentos que, combinados, as ações e ao dólar, podem impulsionar ainda mais a tua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Mas antes da gente ir em frente, é muito importante que você tenha assistido as 2 aulas anteriores, porque na primeira aula dessa série eu te expliquei como você não lucra nas altas e nas quedas da bolsa. Eu te mostrei os 3 erros fatais que, se você cometer, vão te fazer perder dinheiro na bolsa. Erros que já fizeram investidores perderem 45, 50, 60% ou mais do seu dinheiro investido em questão de poucos meses ou poucos anos, porque quedas desse tamanho já aconteceram 6 vezes só nos últimos 25 anos. Para você ser um investidor sempre em alta, você não pode cometer esses erros. Se você cometer um deles sequer, vai perder dinheiro na certa. Na segunda aula dessa série, eu te mostrei as 2 chaves muito simples e altamente efetivas que possibilitam qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Além disso, eu respondi algumas dúvidas sobre a aplicabilidade prática desse método, como por exemplo, quanto dinheiro você precisa para começar a implementar o método, quanto tempo leva até você começar a ter resultado, para que faixa de idade serve o método, quanto tempo você vai precisar dedicar para investir, qual é o melhor momento para começar a usar ele, entre outras perguntas. Se você ainda não assistiu essas 2 aulas até agora, em algum lugar aqui dessa página tem uma barra de navegação, onde você pode acessar esses 2 vídeos. Então vai lá, assiste a aula 1, depois a aula 2, aí só depois disso volta para cá, tá bom? É importante você fazer isso porque o conteúdo é sequencial. Se você pular uma aula sequer, você não vai conseguir nem entender, nem fazer o que precisa ser feito para lucrar com a bolsa em qualquer cenário. Agora, se você já assistiu tanto a aula 1 quanto a 2, tá tudo certo. Segue aqui comigo que a gente vai voar alto hoje. Antes disso, eu só gostaria de agradecer a todas as publicações e os comentários sobre as aulas da nossa jornada lá na comunidade exclusiva do evento no Facebook. Nós respondemos todos eles, um a um. E se você ainda não deixou o seu comentário, a sua pergunta, entra na nossa comunidade exclusiva no Facebook, clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo. E o mais legal disso tudo nem é só ver a quantidade de publicações, de comentários ou visualizações das aulas dessa jornada, mas ver a criação, o nascimento dessa grande comunidade de pessoas interessadas em aprender a como lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. De uma forma nova, simples e principalmente eficiente, uma forma que dá resultado, sem ninguém precisar correr riscos desnecessários, dedicar tempo demais à toa, sentir ansiedade, dúvida, medo, nada disso. E claro, isso me dá muita motivação para eu continuar o meu trabalho e ensinar todos vocês a serem investidores sempre em alta. Mas para isso acontecer, eu preciso te alertar que essa aula é muito importante. Então eu preciso que você ative o modo aula. O que é isso, modo aula? Seguinte, desliga tudo que tiver ao teu redor e que possa te distrair. Se você está com várias abas abertas no navegador, fecha, menos essa aqui, tá bom? Se está com a TV ligada, desliga. Se você está num lugar barulhento, coloca um fone, fecha a porta. Enfim, foca aqui comigo a partir de agora. Aproveite e já pega o material de anotação que vai ser essencial. Em primeiro lugar, o que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte do capital social de uma empresa. Em português, no momento em que eu compro uma ação, eu me torno também um dono, também um sócio daquela empresa. Em outras palavras, uma ação de uma empresa é como um apartamento de um prédio, é uma parte dela. Sabendo disso, a partir de agora, eu vou te mostrar os 6 fatores que vão te fazer encontrar as melhores ações da bolsa para o longo prazo. O primeiro fator é o lucro, ou melhor, o que acontece com o lucro da empresa com o passar do tempo. Dá uma olhadinha nesses gráficos aqui. Aqui a gente consegue ver pela linha azul o preço de cada ação do Bradesco de 2004 até 2018. Pela linha preta a gente enxerga o lucro que a empresa teve por ação durante o mesmo período de tempo. O que a gente vê em comum entre essas linhas? Com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas. Concorda comigo? Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui das ações da Grendene em um prazo menor, de 2007 a 2018. O que a gente vê em comum de novo entre as linhas azul e preta? Com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas. Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui em um prazo ainda menor, entre 2011 e 2018, das ações da Ultrapar. O que a gente vê em comum, mais uma vez, entre as linhas azul e preta, com o passar do tempo, elas andam praticamente juntas. Eu poderia ficar aqui te mostrando várias outras empresas, mas eu acredito que esses 3 exemplos estão de bom tamanho para a gente chegar à seguinte conclusão. No longo prazo, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço das suas ações sobe logo em seguida. E à medida que o lucro de uma empresa cai,
os preços das suas ações caem logo em seguida. Ou seja, o preço de uma ação de uma empresa acompanha o lucro da empresa. Anota isso. Se o lucro sobe, o preço sobe no longo prazo. Se o lucro cai, o preço cai no longo prazo. Isso faz total sentido, né? Quanto mais lucro algo dá, mais aquilo vale. Isso vale para a ação de uma empresa, vale para o salário de um funcionário, vale para a comissão do vendedor, vale para tudo. Por isso, para valer a pena investir na ação de uma empresa, ela tem que dar lucro de forma consistente e crescente. Porque assim o preço das suas ações vão valer mais com o passar do tempo. Mas não adianta esse lucro subir de forma consistente e crescente se ele estiver crescendo numa velocidade muito baixa. Se for esse o caso, o preço da ação vai subir também em baixa velocidade. E assim o teu lucro vai ser pequeno. Eu acredito que não é isso que você está procurando ao investir na bolsa. Então, além de certificar que o lucro cresce com o passar do tempo, você precisa ver se esse crescimento é bom o suficiente para valer a pena investir. E você identifica isso por meio do segundo fator, a rentabilidade. E como que você pode fazer isso? Você pode comparar o lucro que a empresa gera com o patrimônio líquido dela, por exemplo. Mas o que é esse tal de patrimônio líquido? É todo o patrimônio que a empresa tem. Imóveis, equipamentos, terrenos, estoque, veículos, tudo isso menos as dívidas que ela tem que pagar. É quanto realmente vale o patrimônio da empresa. Comparando o lucro da empresa com o patrimônio dela, a gente consegue ver qual é a rentabilidade que a empresa gera, ou seja, o quanto ela tem de lucro por meio do uso do patrimônio que ela tem. Fazendo uma analogia para simplificar o entendimento, isso é a mesma coisa, que você vê quanto você tem de lucro nos seus investimentos em relação ao total de dinheiro que você tem investido. A tua rentabilidade nada mais é que o lucro que você conquista por meio do uso do seu patrimônio. Tá, Vinícius? Então o foco é o investir em ações de empresas rentáveis, é isso? Sim, mas só isso não quer dizer que vai valer a pena. Isso vai depender do preço que você for pagar pela ação. Não adianta nada você pagar caro pela ação de uma empresa, mesmo que ela seja rentável. Esse é o terceiro fator que você precisa analisar, o preço. Dá uma olhada nesse gráfico que você já até viu agora há pouco. Até o fim de 2017, a Ultrapar estava com certo nível de rentabilidade, o que você pode perceber pela linha preta que mostra o lucro por ação da empresa entre 2011 e 2018. Só que a partir do início de 2018, esse lucro caiu muito. Com isso, o preço da ação, representado pela linha azul, caiu literalmente pela metade, gerando uma perda de 50% para quem estava investindo nela. E o que é que isso nos mostra? Que não adianta nada a gente investir na ação de uma empresa rentável se a gente não pagar barato por ela. Pagando barato, a gente consegue ter uma margem de segurança, que nos garante que mesmo se o lucro de uma empresa cair em um momento específico, o preço da ação dela não vai desabar junto, bem como aconteceu com a Ultrapar. Mas olha, ação barata é diferente de ação com preço baixo, tá bom? Essa é uma confusão muito comum. Como assim, Vinícius? Preço baixo não é barato? Vamos lá, deixa eu te explicar. Se eu te perguntar o seguinte, 100 mil reais é caro ou é barato para um carro? O que você ia me responder se eu te perguntasse isso? Caro? Barato? Depende, né? Se for por um carro popular é caro. Se for por uma Ferrari, é muito barato. Então o preço ele só pode ser analisado se ele for relacionado com alguma coisa. Anota aí, preço é algo relativo. Eu só consigo ver se as ações de uma empresa estão caras ou baratas se eu relacionar o preço delas, por exemplo, com o lucro que a empresa gera. É por isso que existem algumas ações na bolsa com preço de 1, 2 ou 5 reais que são extremamente caras, como as ações do Banco Pini, por exemplo. E existem outras ações com o preço de 30, 40, 50 reais que são muito mais baratas que essas ações de 1, 2 ou 5 reais, como por exemplo as ações do Santander. Então presta bem atenção nisso. Preço baixo é uma coisa e ação barata é outra coisa, porque barato ou caro é algo relativo. Isso depende do lucro que a empresa gera. Tá, Vinícius, então o foco é investir em ações baratas de empresas rentáveis, é isso? Sim, mas pensa comigo, adianta alguma coisa você investir em uma ação barata, de uma empresa rentável, se ela for muito endividada, de forma que grande parte da renda que a empresa gera com seu negócio sirva só para pagar as parcelas dos seus empréstimos? Esse é o quarto fator que você precisa analisar, o endividamento. Talvez você saiba, talvez não, mas 99% das empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. Isso até um certo ponto, até um certo limite, é bom para elas, inclusive financeiramente, sabia? Porque elas conseguem pegar dinheiro emprestado, investir no seu próprio negócio e fazer a empresa crescer mais. Tá, mas elas pagam juros pelos empréstimos, Vinícius. Como assim isso é bom financeiramente? Acontece que elas podem descontar o que elas pagam de juros pelos empréstimos do valor que elas pagam de imposto de renda. Assim elas conseguem, ao mesmo tempo, expandir mais a empresa e pagar menos imposto. Mas para o endividamento ser saudável tem um limite. A dívida precisa estar controlada e tem que ser uma dívida barata, com juros baixos.
Porque imagina só se vem uma crise e as vendas da empresa desabam, a ponto dela não conseguir mais pagar todas as parcelas dos seus empréstimos em dia. Essa empresa corre sérios riscos de falir. E o investidor, sérios riscos de perder todo o seu dinheiro investido nela ou grande parte dele. Inclusive, é importante você separar a análise do endividamento em duas etapas. Anota aí, super simples. Endividamento de curto prazo, que são aquelas dívidas que precisam ser pagas em até um ano, e endividamento total, de longo prazo. Porque não adianta nada o endividamento total de uma empresa estar bonitinho, controlado, tudo certinho. Se existem dívidas que vão vencer daqui a poucos meses e a empresa não tem dinheiro em caixa para pagar. Concorda comigo? Você precisa se certificar que a empresa tem dinheiro para pagar essas dívidas para conseguir investir com tranquilidade. Então é importante você comparar quanto a empresa tem de dívidas de curto prazo com o quanto ela tem de dinheiro em caixa hoje. Se essa empresa tem dinheiro para pagar suas dívidas de curto prazo, aí você vai analisar a dívida de longo prazo. E como que você pode fazer isso? Você pode comparar o tamanho dessa dívida com o quanto a empresa gera de lucro anualmente, por exemplo, para saber quantos anos ela teria que gerar de lucro para pagar todas as suas dívidas. Quanto menos tempo, melhor. Essas medidas vão te dar muito mais segurança para investir e evitar que você entre numa furada. O quinto fator que você precisa analisar antes de investir é o setor de atuação da empresa. Isso porque existem setores que são mais afetados durante momentos de crise e os preços das ações são mais voláteis. E os setores que são menos afetados ou até nada afetados. Acontece. Existem setores de mais fácil entendimento e outros mais difíceis de entender. Deixa eu te dar dois exemplos para facilitar as coisas aqui. As empresas do setor de papel e celulose, por exemplo, não controlam os preços dos produtos que elas vendem, sabia? Porque o preço da celulose é definido no mercado internacional. E essa cotação, esse preço, ele ainda é definido em dólar. Então olha só, as empresas não controlam nem o preço dos produtos que elas vendem, nem a cotação do dólar. E isso determina diretamente se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Agora, os negócios das empresas do setor de água e saneamento e distribuição de energia, por exemplo, têm altíssima previsibilidade. Faça chuva ou faça sol, venha a crise ou crescimento econômico, todo mundo precisa de água, saneamento e distribuição de energia. Então o resultado da empresa está praticamente todo na mão dela. Ela tem muito mais controle sobre o seu lucro do que uma empresa de celulose. E tem mais, a gente precisa ver como que anda esse setor. Isso porque se você investir em uma boa ação, em um setor que só regride, só diminui, a empresa não vai conseguir aumentar os seus lucros e, por conta disso, você não vai lucrar investindo na ação dela. Além disso, se você investir em uma empresa que praticamente domina o seu setor, é a maior marca, a mais conhecida, mas o setor está crescendo muito devagar, ela não vai conseguir expandir muito os seus lucros. E com isso, de novo, o teu lucro vai ser muito baixo investindo na ação dela. O sexto fator que você precisa analisar é a governança, que nada mais é que o grau de seriedade, de transparência, de comprometimento que a gente consegue perceber nos dirigentes da empresa. Nessa etapa, você vai, por exemplo, se certificar se o CEO, o presidente, a diretoria da empresa, quem efetivamente gerencia o negócio, tem ações da própria empresa, para você conseguir perceber se ele está alinhado contigo, que é acionista minoritário, ou seja, tem poucas ações da empresa em relação ao total de ações que ela tem na bolsa. Se ele também for acionista da empresa e não só um funcionário, é um bom sinal, porque isso significa que ele não vai tomar decisões que possam até prejudicar os acionistas minoritários, só para ele garantir um bônus no final do ano por ter atingido umas metas ali de curto prazo. Foi com esse exato passo a passo que o Leonardo conseguiu a rentabilidade de 56,27% em menos de 3 meses com as ações da Hermes Pardini. A Ivana conseguiu a rentabilidade de 102,45% em 8 meses com as ações da Vulcabras. E o Guilherme conseguiu a rentabilidade de 507,31% em 10 meses com as ações da PetroRio, o que eu te mostrei na aula passada. Se você não seguir esse caminho, você pode investir nas ações erradas, como essas aqui que se desvalorizaram 97%, 98%, 99% em poucos anos, destruindo todo o dinheiro investido nelas. E como você pode ver pela linha roxa, que é o índice Bovespa, aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações, essas ações erradas continuaram com seus preços lá embaixo, mesmo depois que a média das ações voltou a subir. E eu sei que talvez você possa estar pensando agora, meu Deus, isso parece bastante coisa. O que talvez você ainda não saiba é que você consegue todos esses dados mastigados, prontos para você. Toda empresa que tem ações na bolsa é obrigada por lei a divulgar a cada 3 meses um relatório com esses dados no próprio site dela, na parte chamada Relações com Investidores. Você pode conferir os 6 fatores-chave lá: lucro, rentabilidade, preço, endividamento, setor e governança. Mas pode ser ainda mais fácil, porque existem alguns portais confiáveis na internet que consolidam todas essas informações em um simples painel, como fundamentos.com.br, por exemplo. Dá só uma olhada, tudo ali mastigadinho.
Você só precisa ter a clareza do processo e pronto. Em 10 minutos você consegue bater o martelo e decidir investir ou não na ação que você está analisando. 10 minutos, Vinícius? Como assim? É isso mesmo. E eu não tirei esse tempo da minha cabeça, tá? Para saber isso, eu fiz uma pergunta na comunidade exclusiva dos alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Dá uma olhada na resposta deles. O Bruno disse que 10 minutos no máximo. A Daisy disse 15 minutos em média. O Magson 5 minutos, o Luiz 5 minutos, o Pedro 10 minutos e o Mauri 5 minutos. Na média, dá uns 10 minutos. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá bom, Vinícius, é isso, eu pego meu dinheiro, invisto em ações, seguindo esses 6 fatores, invisto em dólar, faço os rebalanceamentos e pronto? Ó, isso já vai te dar alguma rentabilidade, mas não é nem perto da rentabilidade que você pode ter se você combinar o investimento em fundos imobiliários, ouro e títulos públicos com o investimento em ações e dólar. Títulos públicos? Como assim? Exatamente. Você pode impulsionar ainda mais a sua rentabilidade investindo só uma parte do seu dinheiro em renda variável, na Bolsa de Valores. A outra parte, que pode ser inclusive a maior parte do seu dinheiro se você quiser, você pode deixar investido em títulos públicos e mesmo assim você vai conseguir ter alta rentabilidade com a Bolsa em qualquer direção. Porque você não vai estar investindo de qualquer jeito lá, mas de uma maneira estratégica, que te faz ter ganhos de ações investindo na renda fixa. Segura um pouquinho que eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são que a maneira mais rentável de investir em imóveis. Eles te dão um fluxo de renda mensal, pingando na conta todo mês, podendo chegar ao dobro, até o triplo da rentabilidade dos investimentos de renda fixa, sem você precisar pagar nenhum centavo de imposto de renda. Enquanto se você investisse em imóveis físicos, por exemplo, teria que pagar até 27,5% de imposto de renda. Esse dinheiro que pinga na sua conta todo mês, você pode usar para potencializar o efeito dos teus rebalanceamentos, comprando mais aquele investimento que agora está em baixa, ou seja, está em promoção, para você vender em alta no próximo ciclo e lucrar ainda mais. Em ouro, por que eu tenho que investir? Ó, o ouro ele é um investimento que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, como crises geopolíticas, ou seja, guerras armadas, guerras comerciais, como a dos Estados Unidos e China, e crises financeiras mundiais, ou em países desenvolvidos, como Estados Unidos, China, Japão e Europa como um todo, que acabam impactando as economias de todo mundo. E isso acontece porque se as maiores economias do mundo estão entrando em crise, as ações estão caindo por lá. Nesse cenário, os grandes investidores, eles vão fazer o quê? Eles vão vender as ações que tem lá nesses países para parar de perder dinheiro e procurar outros lugares no mundo mais atrativos para investir. Mas onde que eles vão investir será? No Brasil? No Zimbábue? Na Venezuela? Não, claro que não. Eles deixam de investir nesses países desenvolvidos e não vão investir em países mais frágeis. Eles só têm uma saída, o investimento em ouro, que é o mais antigo do mundo. E eles investem em ouro com um único foco, manter o valor do seu dinheiro até a recessão passar. Isso acaba levando o preço do ouro para as alturas. Olha só, entre 2000 e 2003, por causa do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos e do atentado de 11 de setembro, o ouro se valorizou 152,84%. Entre 2008 e 2012, por causa da bolha imobiliária americana e da crise econômica de vários países na Europa, o ouro se valorizou 131,76%. Entre 2017 e 2019, por causa do medo dos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o ouro se valorizou 86,42%. E em 2020, por causa da pandemia e do medo dos seus possíveis efeitos nas economias internacionais, o ouro se valorizou 53,34%. Investir em ouro pode te fazer lucrar ainda mais e ficar muito mais protegido durante as maiores crises. Ao mesmo tempo, mais segurança e mais rentabilidade. Já em relação ao investimento em títulos públicos, como eu te comentei agora há pouco, é possível ganhar rentabilidade de ações investindo nesse tipo de investimento de renda fixa, contando com toda a segurança que ele oferece. Como eu mesmo ganhei quase 60% em um intervalo de apenas 1 ano e 3 meses, entre junho de 2018 e setembro de 2019. Mas não só eu tenho alunos como o Marcos Padilha, que ganhou 11,45% em pouco mais de 2 meses. O Jorge Batista, que ganhou 15,75% em apenas 7 meses. E o Bruno Vieira, que ganhou 18,6% também em 7 meses. Tudo isso agora em 2020, mesmo nessa época de juros baixos. Só para você ter uma ideia, isso equivale a quase 10 anos de investimento na poupança. Combinando da forma certa esses investimentos em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, você consegue montar a sua própria máquina automática de geração de alta rentabilidade, o que eu chamo de Magar.
fazendo com que você consiga ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, sem se preocupar com gráficos, com notícias, com projeções que mudam todo dia, sem se preocupar se as ações estão em alta ou em queda, se o país está em crise ou crescimento econômico, se tem pandemia ou não tem, nada vai te parar. E você deve estar cheio de perguntas na cabeça agora. Vinícius, a rentabilidade de uma empresa tem que ser de quanto pelo menos para valer a pena? E o preço? E o endividamento? Isso varia de setor para setor? Quanto do meu dinheiro eu devo investir em ações? Quanto em dólar? Quanto em ouro? Quais as melhores opções? Como eu invisto em tudo isso na prática? Como eu monto a minha Magar? Eu entendo que essas e outras perguntas podem estar na sua cabeça agora. Eu realmente procurei passar o máximo de aprendizado possível nessa jornada, mas eu acredito que você entenda que o tempo que eu tenho por aqui é limitado. Imagine, é como se eu quisesse resumir uma série inteira do Netflix num trailer. Não dá para trazer tudo. Então eu decidi trazer para a jornada as bases, os fundamentos que possibilitam qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas você sabe que não é de pergunta em pergunta que você vai conseguir chegar lá. Imagina se você faz uma viagem de 1000 km de carro e você fica parando a cada 50 km para perguntar se está no caminho certo, onde que tem que dobrar, se tem algum atalho, porque você não conhece o caminho. Para sua jornada ficar mais leve, o que você precisa é de um GPS, com todas as informações disponíveis para você. Ou seja, um método detalhado, passo a passo, um caminho testado e validado por várias pessoas, como você viu nos últimos dias. Um GPS que te leve do ponto A, o ponto onde você está hoje, para o ponto B, o ponto onde você quer chegar. Com o GPS na mão, você sabe onde tem curva, você sabe onde tem que dobrar, você sabe onde tem restaurante na estrada, você sabe onde tem um posto de combustível próximo, você sabe se está no caminho certo ou está no caminho errado. Porque agora você tem a clareza total de onde exatamente investir. Quando comprar, quando vender, quanto comprar, quanto vender de cada investimento. E por conta disso, aquela insegurança vai embora. Aquele medo de perder dinheiro não existe mais. Aquela confusão, aquele sentimento de estar perdido no meio de tanta informação, some. O GPS que você precisa para ter alta rentabilidade, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, se chama Método Investidor Sempre em Alta. E o aprofundamento dele é justamente o conteúdo do meu programa de acompanhamento chamado Programa Investidor Sempre em Alta. Só que agora pode acontecer o seguinte, você pode tentar aplicar esse método na sua vida sozinho, tentando intuir todas as minúcias dele. A cada dúvida que surge você pensa, eu acho que é isso aqui. Aí você vai lá e faz. E você até pode ter algum resultado, mas longe do que poderia se dominasse todo o método. A Anália precisou viver isso para enxergar que precisava dar o próximo passo. Eu fui impactada pela Semana do Lucro Certo, né? Em abril, então eu participei dessa semana. Depois disso, fiquei fissurada em aprender sobre investimentos, maratonei aí todos os teus vídeos no YouTube. E me aventurei a investir sozinha, tá? Só que hoje eu tô com tudo, mas longe ainda do que tu mostra dos teus alunos. Mas o pior disso tudo é que muitas vezes, entre várias alternativas, você vai escolher as alternativas erradas, o que vai te manter preso no mesmo lugar. Ou o que é ainda mais normal, vai te fazer dar um passo para trás. Porque se tratando de investimentos, só um passo errado pode significar perder ou deixar de ganhar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 ou até mais, a depender da quantidade de dinheiro que você investe. Essa era a situação em que o Ed se encontrava. Hoje fiz o meu primeiro rebalanceamento e com a sua ajuda e orientações consegui sair de um resultado muito negativo para alguns ganhos extraordinários. Após a nossa última conversa, fiz algumas alterações na minha carteira e tenho alguns ativos performando acima de 200%. Queria compartilhar essa informação com você e dizer que ainda há muito a aprender, mas que com a sua orientação já consigo ter um pouco de lucidez e tranquilidade para investir. Muito obrigado. Lucidez e tranquilidade para investir. É disso que você precisa. Inclusive foi por esse processo de erros e acertos que eu tive que passar até chegar a esse método. Só que eu não tive opção, porque ele não existia. Eu estava em um lugar e eu queria chegar em outro, só que eu tinha uma mata fechada ali na minha frente, sem nenhuma trilha aberta. Eu tive que testar várias coisas para abrir essa trilha. Me arranhei pra caramba, várias vezes pensei em desistir. Foram anos errando e milhares de reais perdidos nesse processo. A diferença hoje é que eu conheço o caminho com a palma da minha mão. E eu não vejo sentido em deixar que outras pessoas se machuquem tanto para chegar no mesmo lugar onde eu cheguei. Só que sozinho eu não sei se eu ia conseguir. Eu precisei aprender com muitas pessoas para chegar onde eu estou hoje. Inclusive, eu sou muito grato a todos aqueles cursos que eu fiz que me ensinaram métodos que não faziam sentido nenhum e só me fizeram perder dinheiro. Se eu não tivesse passado por aquele aprendizado, quem sabe eu nunca ia ter ligado os pontos para conseguir chegar até o método investidor sempre em alta. Quem sabe eu ia ter perdido muito mais dinheiro tentando investir na bolsa sozinho,
provavelmente ia sair muito mais caro para mim. Porque pensa bem, ninguém consegue ter bons resultados em nada fazendo tudo sozinho. Quantos tecladistas aprendem teclado sem ter um mentor que está ali ensinando, vendo os erros e corrigindo? Tem como aprender a tocar violão sozinho? Até tem, mas não tão bem. E é muito mais difícil. Quantos corredores têm boa performance sem um treinador que está ali para ensinar e corrigir? Que já gerou resultado para dezenas, centenas de pessoas. Se você quer ter resultado, você vai precisar de mentoria, de apoio, de suporte. Por isso, sabendo da importância do meu apoio próximo para você montar a sua Magar, a sua carteira de investimentos, que vai te proporcionar alta rentabilidade, tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa, eu quero agora te convidar para você fazer parte da nova turma do programa Investidor Sempre em Alta, que começa já na próxima segunda-feira. Eu quero ver você tendo resultados como esse aqui do Renato. Logo antes de conhecer o método, eu tinha feito um CDB de 1 ano e pouquinho, entrei no Tesouro Direto, estava só na renda fixa. Até então. Depois eu conheci o método, comecei a me aprofundar. Então eu estava confiante com a renda fixa, porque a gente sabe que dificilmente vai ter um problema, mas eu não queria me arriscar com a variável para não perder dinheiro. Deixa eu te perguntar, Renato, como é que tu te sente hoje investindo e quais os resultados que o programa te trouxe? Primeiramente, eu me sinto bem mais confiante, assim, né, do que eu estou fazendo. Muito feliz, né, com os resultados, saber que está dando certo, e que de uma hora para outra, se acontecer alguma coisa muito diferente no país, eu não preciso sair correndo para tirar meu dinheiro de nenhum lugar. Percentual de rentabilidade, mais ou menos, que tu teve até hoje. Tu disse que ia fazer Foi aquela 40%. revisão. 40%? 40%. Enquanto isso, a bolsa cai 10% desde que tu começou. Acho que mais até, né? Somada a 50, né? É, né? 50% de diferença. Tu considerava ser possível uma rentabilidade assim? Ou isso não passava pela tua cabeça? Querer ter essa rentabilidade todo mundo quer, né? Mas ninguém acha que vai chegar assim logo de primeira. Uhum. E principalmente no momento que a gente estava, né? De queda absurda da bolsa e tudo mais. Mas eu sempre, a partir do momento que eu falei, vou acreditar no Vinícius e vou seguir o método, vamos buscar o máximo que eu conseguir, né? Entrei na renda variável no início de 2020 e tô até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado ali. Ou quem sabe como resultado da Priscila, olha só. Eu peguei um capital e falei assim, não, vou brincar, vou ganhar dinheiro. Digitei as 10 principais ações lá, vou comprar. Que beleza, né? Eu vou ganhar dinheiro, sobe. Meu Deus, um mês, 50% a menos do capital. Falei, que brincadeira que eu fui fazer, né? Não me meto mais nisso, vou esperar. Então eu comecei a acompanhar as lives e fazer o curso, e quando eu montei minha planilha de ações, Jesus amado, tudo errado, né? Nomenclatura e essas coisinhas, não sabia nada, né? Nada. Zero. Antes eu não sabia nem de fundamentos, nada, eu só era, como é que eu vou dizer, ia da galera, né? Uhum. Compra lá Magalu, Via Varejo, Petrobras, então, só a moda, né? Uhum. E hoje a minha carteira praticamente não tem a moda. Então eu tenho lá ações que 150, 180, 200%. Tá, e essas ações não estão ali nas 10 mais acessadas. Então eu acho muito louco isso, né? O dinheiro que eu investi, estou bem contente, né? Se estivesse na poupança, não sei quantos anos levaria. Eu tenho 2 corretoras, né? Uma eu comecei em junho, depois do curso, já rendeu quase 100%. Meu Deus do céu. Não sei ali. E a outra está em 65%, porque eu tive que recuperar a queda, né? Ninguém fala assim como tem que fazer, como tem que analisar, entende? Então, assim, você ensinou o passo a passo para mim. Os outros acho que é muita propaganda e pouco resultado, entendeu? E a partir de agora eu vou te explicar como funciona o programa, como vão ser as inscrições na segunda-feira e aproveitar também para tirar todas as dúvidas que eu recebi pelas redes sociais e por e-mail. Tá, mas Vinícius, me diz, como funciona o programa Investidor Sempre em Alta? É o seguinte, esse é um programa do tipo passo a passo, totalmente online, num ambiente que você acessa com login e senha de qualquer dispositivo, computador, tablet ou celular. Mas ele não é só um curso, é um programa de acompanhamento. Porque além das aulas gravadas, das apostilas em PDF de todos os módulos e todo o material de apoio que você precisa, o programa abrange também mais 4 mentorias online ao vivo comigo e o meu acompanhamento pessoal diário para tirada de dúvidas. E por que funciona nesse formato?
É cientificamente comprovado pelo psiquiatra americano William Glasser que quando a gente vê e ouve algo, como um vídeo de um curso, por exemplo, a gente retém só 50% do aprendizado passado ali. Metade, não mais do que isso. Mas quando você participa de uma discussão sobre esse aprendizado que você teve, por exemplo, essa retenção do aprendizado aumenta de 50% para 70%. É por isso que a gente tem as nossas mentorias ao vivo com espaço para discussão, por exemplo, e também suporte diário para dúvidas. E é natural, se você retém mais aprendizado, você tem dois efeitos. Primeiro, você economiza tempo, porque não vai precisar ficar reassistindo todas as aulas do programa, e naturalmente, se você retém mais conteúdo, você vai ter mais resultado. É justamente por isso que eu não tenho um curso simples, mas um programa de acompanhamento com uma metodologia de aprendizagem adequada para você ter resultado. Isso é o que importa para mim no final das contas. O conteúdo do programa é dividido em um módulo de boas-vindas e mais 4 módulos. E o que eu ensino nesses 4 módulos? No módulo 0, que é o módulo de boas-vindas, de imediato você já vai ter acesso aos nossos canais de suporte, ao número de telefone para onde você vai enviar suas dúvidas, quando quiser por mensagem. Você vai entender também de que forma consumir o conteúdo do programa para aproveitar da melhor maneira possível. Enfim, tudo que você precisa saber para poder avançar para as aulas. O módulo 1 é o módulo afiar. Eu concordo muito com Abraham Lincoln, que ele disse que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, pelo menos 4 dessas 6 horas ele passaria afiando o seu machado. E essa é uma atitude inteligente e é isso que a gente vai fazer. Não adianta nada eu querer cortar uma árvore com um pedaço de ferro sem fio nenhum. Não adianta nada você querer investir o seu dinheiro sem antes afiar o seu machado. Nesse módulo eu vou te mostrar os teus pontos cegos, aqueles pontos que você não sabe e até aqueles que você nem sabe que não sabe. Eu te mostro com mais detalhes os teus sabotadores financeiros, aquelas atitudes que você tem, mas não percebe, tanto no dia a dia quanto no momento em que investe o seu dinheiro, que fazem com que a riqueza fique sempre distante. Algumas vezes parece que cada vez mais distante. Eu vou te ensinar como resolver isso para abrir espaço para você chegar onde quer. Depois disso a gente vai criar os teus objetivos. Depois eu vou te mostrar os 3 pilares que determinam a velocidade da construção de riqueza. Aí eu vou te apresentar estratégias para você atingir cada um desses objetivos. Já nesse módulo você vai aprender a calcular quanto investir por mês e por quanto tempo para atingir cada um dos teus objetivos e sonhos. Sejam eles próximos para acontecer daqui 1, 2 anos, ou mais distantes para acontecer daqui 10, 20 ou 30 anos. Foi a partir do conhecimento desse módulo que o Guilherme Halber percebeu que agora que ele está implementando o método passo a passo, ele está muito mais perto da independência financeira do que ele imaginava antes, como eu te mostrei na aula passada. Sabendo isso, você vai construir uma base financeira para realizar todos os teus sonhos, ao invés de só fazer aquilo que o teu bolso permite, que para a maioria das pessoas é muito menos do que elas gostariam. Você vai conseguir traçar o seu grande plano para abandonar o mundo de morar na casa que dá, ter o carro que dá, fazer a viagem que dá, curtir a vida do jeito que dá. E vai dar boas-vindas a um mundo paralelo, onde você vai conseguir realizar tudo o que quer, porque agora você vai ter a mentalidade e as ferramentas necessárias para construir tudo isso, sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação. O módulo 2 é o módulo investir, onde eu vou pegar na tua mão para a gente começar a lidar com as questões específicas dos teus investimentos. Você vai entender exatamente como funciona o mercado financeiro como um todo, quem fiscaliza, quem você recorre se algum dia tiver algum problema, como funcionam os mecanismos de proteção e garantia dos investidores, quais corretoras são melhores para cada caso, como abrir conta em cada uma delas na prática e muito mais. Assim você vai conseguir investir com tranquilidade, o que a maioria dos investidores não tem. Você vai ter a completa clareza antes de investir e caso você tenha algum problema, você vai saber a quem recorrer e vai lidar com isso tranquilamente, enquanto a maioria se desespera. Nesse módulo também, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre investimentos de renda fixa. Quais os melhores investimentos para o seu caso, como analisar o melhor investimento para o momento atual, como ganhar a rentabilidade de ações investindo na renda fixa, como os meus alunos que ganharam a rentabilidade de mais de 10 anos da poupança em 7 meses. Videoaulas práticas mostrando o passo a passo para você fazer esses investimentos. Eu mostro inclusive onde você clica para fazer isso, diretamente da tela do meu computador. Assim você vai perder o medo de investir o seu dinheiro em um tipo de investimento que talvez você ainda não conheça e sentir 100% de segurança para investir. Nessa etapa você finalmente vai poder se intitular um verdadeiro investidor. Aqui é onde você começa a ganhar dinheiro dormindo, viajando, curtindo a família, fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. E tudo isso você vai aprender numa linguagem simples, fácil, sem financeiros. O módulo 3 é o módulo multiplicar,
onde eu vou estar do teu lado te ensinando tudo o que você precisa saber do absoluto zero sobre investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, dólar e ouro. Nesse módulo você vai aprender tudo sobre os investimentos que têm o potencial de multiplicar o seu dinheiro e fazer a sua vida dar um verdadeiro salto. Se combinados da maneira correta e aplicadas as técnicas necessárias, você já começa a ter alta rentabilidade com a bolsa em qualquer direção, sem nenhuma dor de cabeça. Você vai aprender do zero a escolher ações e fundos imobiliários para investir. Eu vou te mostrar onde você consulta as informações para tomar essas decisões sem precisar estar lendo relatórios gigantescos ou entendendo os balanços contábeis das empresas. Você não precisa de nada disso. Eu vou te explicar quanto investir em cada ação, quanto investir em cada fundo imobiliário, em quantas ações investir, em quantos fundos imobiliários investir, quando comprar uma ação, quando vender uma ação, quando comprar um fundo imobiliário, quando vender um fundo imobiliário. E te mostro ainda como fazer tanto a análise quanto o próprio investimento em cada uma dessas modalidades, diretamente da tela do meu computador. Isso não vale só para ações e fundos imobiliários não, viu? Vale para investimento em dólar e ouro também. Nesse módulo, então, você vai perder o medo de investir o seu dinheiro onde existem chances reais de você multiplicar o seu dinheiro por 2 vezes, 3 vezes ou até mais, sem sequer precisar olhar para os seus investimentos nem uma vez por mês, só se você decidir investir mais dinheiro mensalmente. Aí vai precisar olhar exatamente uma vez por mês. Foi com o aprendizado desse módulo que o Leonardo conseguiu a rentabilidade de 56,27% em menos de 3 meses com as ações da Hermes Pardini. A Ivana conseguiu a rentabilidade de 102,45% em 8 meses com as ações da Vulcabras. E o Guilherme conseguiu a rentabilidade de 507,31% em 10 meses com as ações da PetroRio, o que eu te mostrei agora há pouco. No módulo 4, no módulo Automatizar, depois de você entender tudo o que precisa saber sobre o mundo dos investimentos, nós vamos planejar juntos os teus investimentos e colocar eles em prática, de forma que você consiga realizar cada um dos teus objetivos e sonhos, sem precisar dedicar mais de 1 hora por mês para isso. Esse é o estágio da construção da tua própria Magar, a tua máquina automática de geração de alta rentabilidade. A gente vai construir ela juntos, passo a passo. Mas não adianta saber só montar. Eu também vou te ensinar a como fazer a manutenção dessa máquina, ou seja, o que é que você faz com seus investimentos depois que você vai lá e investe. De quanto em quanto tempo olhar, quando reanalisar, quando mudar e por aí vai. Foi com o aprendizado desse módulo que o Thiago, o Bruno, o Guilherme, o Jorge, o Renato e tantos outros investidores sempre em alta conseguiram montar a sua Magar. E assim terem alta rentabilidade, passando mesmo por momentos de queda da bolsa. E eu não sei se você tem o sonho de alcançar a independência financeira, ou seja, viver do rendimento dos teus investimentos. Poder proporcionar uma vida mais confortável para a tua família, morar em uma casa do jeito exato que você quer, não só do jeito que dá. Se aposentar mais cedo ou trabalhar menos para conseguir curtir mais a tua família. Conseguir largar o teu emprego e trabalhar com o que você mais ama. Quem sabe até montar a tua própria empresa, viajar mais para aquele lugar que você sonha conhecer, mas nunca deu. Morar em outra cidade, outro estado ou até outro país. Ter estabilidade financeira, ou simplesmente ajudar pessoas que precisam mais que todos aqueles que te rodeiam. A única coisa que eu sei é que seguindo esse passo a passo sequencial, onde eu vou te mostrar qual o primeiro, o segundo, o terceiro passo e assim por diante que você tem que dar, você vai conseguir. Sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação e com o meu apoio próximo na tua jornada. E quanto tempo de dedicação você precisa para assistir às aulas do programa? Cada módulo é dividido em videoaulas com um tempo menor de duração. As aulas são super objetivas e a maioria delas tem de 5 a 10 minutos para facilitar o entendimento. O conteúdo do programa, com as últimas atualizações que eu fiz agora, tem cerca de 25 horas, abrangendo todo o conteúdo teórico e prático. E isso basta para você aprender a estar sempre em alta. Ah, mas Vinícius, e se eu não tiver tempo disponível? Bom, tempo é questão de prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se for prioridade para você, você consegue tempo. Mas se você não puder priorizar nos primeiros dias, você vai ter 2 anos inteiros para assistir. Mas deixa eu te dar uma dica se tempo for um problema para você. Você só precisa reservar um final de semana para isso. Sério? Nada mais. É só você fazer uma imersão em 2 dias, assistir tudo e ir logo para ação para definitivamente estar sempre em alta. E você ainda vai ter o meu suporte durante esses 2 anos inteiros, inclusive por contato direto. Você vai ter o meu número de telefone para mandar mensagem com as suas dúvidas. Você tem noção disso? E é só pelo meu compromisso de estar sempre próximo dos meus alunos que eu limito esse período. Mas se depois desse tempo você quiser continuar com acesso às aulas,
e com suporte, você pode renovar o seu acesso por uma taxinha irrisória, simbólica mesmo, só para filtrar os realmente comprometidos e a gente manter uma comunidade ativa. Mas eu sei que você quer se tornar um investidor sempre em alta logo. Então olha só, assim que a sua inscrição no programa é confirmada, imediatamente você já recebe seus dados de acesso ao nosso ambiente virtual. E você já pode começar as aulas, porque elas vão estar todas liberadas. E já nas primeiras semanas a gente vai ter nossas mentorias ao vivo, onde eu também vou abrir um espaço para você fazer perguntas diretamente para mim. E depois, a gravação de tudo ainda fica disponível para você reassistir se quiser ou assistir, se você não conseguir participar ao vivo de algum deles. Fica tudo gravado, você tem acesso por 2 anos inteiros para assistir, tirar as dúvidas a hora que quiser. Você pode começar agora o programa, pode começar daqui a alguns meses, pode começar a parar e depois voltar a assistir. Você vai conseguir assistir e tirar suas dúvidas sempre. Ah, e uma coisa importante, uma dúvida que sempre surge bastante. Esse método serve tanto para quem investe uma quantia de dinheiro semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, tanto para quem só quer investir uma quantidade fixa de dinheiro que já tem e não quer fazer novos aportes. E eu sei que tudo isso que você já viu até agora sobre o programa, o conteúdo, as mentorias, o meu suporte pessoal, tudo isso é muito bom e diferente do que você já viu por aí. Mas tem mais. Eu tenho mais 4 presentes muito especiais para deixar esse programa ainda melhor para você. O primeiro presente é uma comunidade no Facebook exclusiva para alunos. Essa é uma comunidade secreta, exclusiva dos alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Esse é um lugar onde os investidores sempre em alta ajudam e são ajudados uns pelos outros, onde compartilham investimentos que estão analisando, estão pensando em investir, estão considerando interessantes ou até que estão fazendo no momento, onde discutem análises que eles mesmos fazem para investir o seu dinheiro e muito mais. Ter acesso a esse tipo de informação e ter o apoio de pessoas que estão na mesma jornada que você, alguns há mais tempo e com mais experiência, definitivamente não tem preço. O segundo presente é uma aula prática sobre como declarar os seus investimentos na declaração anual de imposto de renda. Um dos perfis de pessoas obrigadas pela Receita Federal a prestarem declaração de imposto de renda anual, independente de faixa de renda, é toda pessoa que investiu pelo menos 1 centavo na Bolsa de Valores no ano anterior. Isso não te faz pagar mais imposto, tá bom? É só declarar. Mas sim, se você investir 1 centavo em um ano, vai precisar declarar no ano seguinte. E o fato é que você pode ter sérios problemas com a Receita Federal caso declare da forma errada, podendo até levar multas bem salgadas. Eu já faço as minhas próprias declarações há 7 anos e nunca tive nenhum problema. Para que você também não tenha nenhum estresse, eu resolvi te dar de presente uma aula exclusiva e prática, te mostrando da tela do meu computador, na prática mesmo, como fazer a sua própria declaração de forma simples e direto ao ponto, economizando tempo e dinheiro. Se você não souber fazer, vai ter que pagar todo ano pelo menos uns R$200 para um profissional. O terceiro presente é um combo, é o acesso gratuito ao meu curso IECA 2X e a Masterclass de Renda Extra 2.700. No curso IECA 2X você vai aprender o passo a passo para conseguir dobrar sua velocidade de construção de patrimônio, ou seja, enriquecer 2 vezes mais rápido, por meio da sua organização financeira. Esse curso te ensina a controlar os teus impulsos ao lidar com o teu dinheiro e assumir as rédeas das tuas finanças para você conseguir fazer sobrar dinheiro, sem perder qualidade de vida. Nele você aprende a fazer um orçamento doméstico e um controle financeiro eficiente para administrar a tua riqueza, o que te exige 30 minutos por mês no máximo, sem toda aquela chatice que você já deve estar acostumado a ver por aí. Além de estratégias que você pode usar no dia a dia para ter mais dinheiro no bolso. E eu vou te dar junto com esse curso uma Masterclass exclusiva de renda extra. Um passo a passo composto de 9 estratégias simples e práticas que você vai incorporar em coisas que você já faz no seu dia a dia, que garante que você tenha essa renda extra de até R$ 2.700 todo ano, sem nenhum trabalho. Um passo a passo que você pode usar pela vida inteira. Mas o meu principal objetivo com isso mesmo é te ajudar a custear a tua entrada nessa turma do programa, para que você não tenha que investir todo o valor sozinho. Por isso, eu decidi fazer uma Masterclass exclusiva, mostrando para os novos investidores sempre em alta esse passo a passo. O quarto presente é o selo sempre em alta. Eu sei que por ser algo novo para você, mesmo você tendo todo o conhecimento necessário para montar a sua Magar, depois de você assistir todas as aulas do programa, e mesmo você tirando todas as suas dúvidas antes de ir para ação, você pode ficar um pouco inseguro na hora de implementar o método. Por isso, eu decidi tirar esse fardo das suas costas. O fato é que quem se inscrever nessa turma do programa Investidor Sempre em Alta, exclusivamente na segunda-feira, até às 23h59, horário de Brasília, vai ter a oportunidade de me enviar o planejamento da sua carteira de investimentos, da sua Magar, bem como eu ensino no programa.
e receber meu feedback detalhado sobre o que eu mudaria milimetricamente se esse dinheiro fosse meu. Eu vou olhar quais ações você escolheu, quais fundos imobiliários você escolheu, quanto por cento definiu investir em cada um, quanto por cento definiu investir em cada tipo de investimento, quais setores você selecionou, tudo. Eu vou te dar o selo Sempre em Alta. E só depois de você ter esse selo de qualidade estampado, você vai em frente. É muitos bônus, não é? Eu realmente caprichei porque eu quero que essa turma seja muito especial. Eu quero realmente te ajudar a transformar não só os teus investimentos, mas por meio deles a tua vida como um todo. Te dar a liberdade que você merece. E esses bônus são exclusivos para essa turma, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro. E o fato é que você precisa começar o quanto antes. Porque para um investidor sempre em alta, investir nada mais é que plantar uma árvore, lembra? Quanto antes você plantar a semente, antes essa árvore vai crescer. As sementes que são plantadas mais cedo são as que dão as maiores árvores. Se você fosse investir só em ações, por exemplo, se você fosse um investidor da esperança, aí você ia ter que se preocupar com qual é o melhor momento para começar. Porque você ia depender da bolsa estar em alta para você lucrar. Mas como você vai se tornar um investidor sempre em alta, vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não faz sentido nenhum você esperar. Cada dia que passa e você não está investindo é um dia menos de lucro. Dá uma olhada nesse exemplo que eu montei para você entender o quão importante é começar logo. Nesse gráfico aqui, você consegue enxergar a evolução do patrimônio de duas pessoas durante 30 anos. As duas têm rentabilidade de 15% ao ano nos seus investimentos. Pela linha azul, você enxerga a evolução do patrimônio de uma dessas pessoas. Ela investiu R$1.000 por mês durante 30 anos. Todo mês ela investiu R$1.000, sem falhar nenhum. No final dos 30 anos, ela chega em um patrimônio de R$ 5.999.483,02. Pela linha laranja, você enxerga a evolução do patrimônio da outra pessoa que investiu R$1.000 por mês também, mas só durante os primeiros 10 anos. Durante os 20 anos seguintes, ela não investiu mais nada, nenhum centavo. Só deixou o dinheiro lá rendendo. Essa pessoa chega em R$ 4.585.771,58. Claro que existe uma diferença entre um patrimônio e outro, mas você consegue perceber que a pessoa que só investiu pelos primeiros 10 anos e ficou 20 anos sem investir mais nenhum centavo, chegou a quase o mesmo patrimônio da outra que ficou investindo todo mês, por 30 anos, sem falhar nenhum. Ela investiu 3 vezes menos e chegou quase no mesmo patrimônio. Ela chegou em mais de R$4,5 milhões de reais. Essa diferença entre os dois patrimônios é tão pequena por causa do poder dos juros compostos. É o seguinte, nessa imagem aqui você consegue perceber quanto cada aporte investimento de R$1.000 por mês, ou seja, 12 mil por ano, se tornou no final do período de 30 anos. O aporte feito no último ano saiu de 12 mil e rendeu 15%, indo para 13.800. Por outro lado, aquele aporte de 12 mil feito 30 anos atrás, ficou rendendo durante todo esse tempo e ele se tornou R$ 794.541,26. Vendo isso, fica bem claro para a gente que os aportes feitos lá no início são muito mais importantes. Eles crescem muito mais por ficarem mais tempo se multiplicando. Somando o valor de todas essas barras, vai resultar nos R$ 5.999.483,02 de patrimônio final daquela pessoa que investiu mensalmente durante os 30 anos. Agora, esse gráfico aqui mostra a realidade daquele investidor que só aportou dinheiro pelos primeiros 10 anos e depois ficou 20 anos sem investir mais nenhum centavo. Somando os valores das barras, vai resultar nos R$ 4.585.761,58 de patrimônio final. Eu vejo muita gente esperando ganhar mais dinheiro para começar a investir, mas você viu aqui que isso não faz sentido nenhum. O mais importante é você começar a investir o quanto antes, independente de quanto você consegue aportar, para dar tempo desse efeito bola de neve acontecer e R$12 mil poder virar R$800 mil com o passar do tempo, por exemplo. Mas talvez você esteja pensando, Vinícius, eu não tenho R$1.000 por mês para investir. Ainda ia valer a pena, mesmo para mim? Claro, e tá tudo bem com isso. Olha só, se você investir R$500 por mês, você chega a praticamente R$3 milhões em 30 anos. O que rendendo 15% ao ano te gera cerca de 450 mil de rendimento por ano, o equivalente a quase 40 mil por mês. Ah, Vinícius, mas eu também não tenho R$500 por mês para investir. Tá bom? Se você investir R$250 por mês, você chega a quase R$1,5 milhão em 30 anos. O que rendendo 15% ao ano te gera um retorno de cerca de R$225 mil por ano, quase R$20 mil por mês. O fato é, você precisa começar o quanto antes, independente de quanto você consegue investir. Tá bom, Vinícius, mas será que eu vou conseguir ter todos esses resultados?
Bom, você tem que estar disposto a seguir esse passo a passo que eu vou te entregar. Eu vou te dar um checklist de tudo o que você precisa saber, cada etapa, cada passo. Se você estiver disposto a seguir esse passo a passo, tirar suas dúvidas comigo quando elas surgirem, aplicar o que eu vou te ensinar, então sim, você vai conseguir ter todos esses resultados. Você viu o resultado de tantas pessoas durante essa jornada. Elas começaram do zero com esse método. Por que com você seria diferente? Será que você é a única pessoa que não vai conseguir? É claro que não. Só te falta confiança porque você ainda não tinha encontrado o método certo. Lembra do Bruno que você conheceu na aula 1? Olha só. Minha maior dúvida, meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendia o que era bolsa, igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Para mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Mas Vinícius, esse método funciona mesmo? Se você está com essa dúvida, dá uma olhada no que aconteceu com o Adeilton, que colocou o método à prova durante um ano inteiro. Olha só. Eu fiz alguns cursos, né? Não foram poucos. E aí eu ia implementando métodos e tentando pegar o melhor de cada um, para mim sobreviver na bolsa, essa que é a verdade, né? Mesmo nos bons resultados, eu sentia que não tinha uma metodologia correta, né? Então, assim, o resultado vinha, mas tinha um quê ali de sorte, talvez, né? Só que eu sabia que uma hora não ia dar muito certo, porque, como eu te falei, né? Tá chegando no objetivo, no destino, mas tá chegando ali, não sabe meio como, né? Tem um grupo de amigos que a gente se reunia em determinado horário e local, uma vez por semana, para justamente falar do assunto dinheiro. E numa dessas conversas, alguém me falou, acho que é o Bruno, falou, olha, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse conteúdo, né? Aí foi onde eu comecei a estudar aí eu entrei no programa, né? Foi março do ano passado. Tem uma diferença muito grande. A gente fica ali preso a esse monte de informação e na hora que você limpa e enxerga, né? Traça ali o norte, o objetivo e você sabe o caminho que você está seguindo, isso daí te dá tranquilidade, te dá clareza, né? E esses, mesmo já transacionando bastante, né? Venda, compra dentro da bolsa, eu percebia que aquilo ali não me fazia bem, né? Porque era muita operação, operações desnecessárias, e isso daí, como você falou, isso daí faz um acúmulo e cansa a gente, de fato. E com certeza, na implementação do método, o que aconteceu? Isso tudo foi clareando, foi limpando, e hoje, como você perguntou, hoje não, já é tranquilo. Então assim, agora, como eu te falei, fez um ano, e hoje eu estou em torno de uns 40%, 41% de rentabilidade, enquanto que essa carteira mais antiga, ela está numa rentabilidade na casa de 28%, para você ter ideia. Poxa, que legal. E só exposta basicamente em ações. Você vê, né, uma carteira bem mais antiga, dá bem mais trabalho, e a rentabilidade não é tão significativa como uma carteira de um ano apenas, né? Da Magar, quanto que você tem mais ou menos em renda fixa? Você tem também renda fixa dentro da Magar? Tenho sim. Eu Mais ou tenho menos quanto por 40% em cento? renda fixa. Cara, olha 40. que louco, né? Olha que louco. 40%. E a outra é só ações. Só ações. Você tem uma carteira que foi montada antes só com ações, ou seja, um maior risco. Sim. E rendeu 28%. Essa outra carteira está rendendo 40%, tendo, inclusive, só 60% na bolsa. O resto está num grande porto seguro, né? Que são os investimentos da renda fixa. Você conseguiu ver na tua carteira ali que as anti-ações sempre tinha esse contraponto, se valorizavam, faziam esse trabalho mesmo de seguro. Foi perceptível que você estava sempre em alta nesse período todo? Sem dúvida, né? Na hora que teve essas baixas, sem dúvida, eu já enxerguei ali, né, as anti-ações fazendo ali o contrabalanço. Você vê a carteira que eu não tinha anti-ação, eu não enxergava que era necessário, que eu só enxergava ter mais papéis, né? Ter mais papéis para mim estar menos vulnerável, e não é verdade. Então, vulnerável, bastante vulnerável às percas, porque não tinha esse contrabalanço. Então, sim, foi rapidinho ali, nessas oscilações aí, mesmo que pequenas, ou no curto prazo, já deu para ver. Dá? Só abrir ali o aplicativo, dar uma olhada que está explícito ali, que é necessário, né? E que acontece mesmo, né? Na hora que você vê acontecendo, é o que dá tranquilidade, que a gente põe a cabeça do travesseiro e descansa, né? Você sabe que, enfim, alguma coisa que vai acontecer, a volatilidade que vai acontecer ali, você tem uma segurança maior. E o dinheiro é seu, né? O dinheiro é seu, acho que ninguém melhor dá para cuidar do teu dinheiro que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que tá.
Então você olha ali com os olhos mais apurados, né? Cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter a assertividade, né? E a rentabilidade é consequência. Esse programa é uma oportunidade única de você ter alguém que já passou por todo o processo que você está passando agora, pegando na tua mão e te ajudando em cada etapa dessa tua mudança. Mas eu vou te dar uma notícia melhor ainda. A tua decisão de entrar ou não no programa Investidor Sempre em Alta é risco zero. Sabe por quê? Se você entrar no programa e depois pensar, isso aqui não era o que eu pensava, eu acho que não é pra mim, prefiro não continuar esse passo a passo, vou tocar minha vida sozinho. Se você decidir isso nos primeiros 7 dias depois da compra, por lei, você pode pedir o seu dinheiro de volta para qualquer compra online que você fizer. E aqui não é diferente. Mas como eu sei que esse conteúdo transforma vidas, eu decidi te dar 15 dias para pensar. Então, se por qualquer motivo você decidir que não quer continuar com o programa durante os primeiros 15 dias depois da compra, eu vou devolver 100% do investimento que você fez. Tem gente que vai me passar a perna? Tem, mas nessa vida o ajuste de contas vem uma hora ou outra. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que a maioria das pessoas no Brasil são honestas, então tá contigo. Você é o juiz, é só mandar um e-mail. Tá, mas como é que isso funciona? Para onde que eu mando esse e-mail? Seguinte, quando você se inscreve, você recebe um e-mail de boas-vindas, com seu login e a sua senha, seus dados de acesso. É só responder ele com a frase, quero cancelar minha inscrição ou qualquer coisa parecida com isso. Só isso. Sem precisar explicar o motivo do pedido. Você é o juiz. Entenda, meu foco não está no seu dinheiro, eu quero a sua história. Eu quero que ela sirva de inspiração para milhares de outras famílias que vão mudar as suas realidades por meio desse método. Isso é para exterminar as dúvidas que ainda poderiam existir na sua cabeça se realmente vale a pena entrar nesse programa de acompanhamento comigo, para você ter alta rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Porque eu tenho absoluta certeza, por tudo que eu já vi na minha vida e na vida dos meus alunos, que o conhecimento das coisas que você nem sabe que não sabe é o que vai te levar a atingir os sonhos que você tem. Então você pode entrar, ver todo o conteúdo com seus próprios olhos, participar das mentorias ao vivo, tirar suas dúvidas comigo e se achar que não valeu a pena, em até 15 dias é só pedir o seu dinheiro de volta. Ninguém vai argumentar nada, não vai ter burocracia, ninguém vai falar nada. É só você pedir e nós vamos devolver o seu investimento. Simples assim. Preto no branco, sem letras miúdas. Você não perde nada entrando nesse programa. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Eu coloquei todo o risco nas minhas costas. Você não tem nenhum risco. Agora o seu risco está todo comigo. Mas eu sei que nesse momento você ainda pode ter uma última preocupação. Você pode estar com a vida corrida, quem sabe, e achar que 15 dias é pouco tempo para você. E mesmo você vendo o testemunho de tantas pessoas diferentes que começaram do zero ou até do negativo, você pode sim ficar com aquela pulga atrás da orelha pensando, será que eu também vou conseguir? Como eu sei que o passo a passo do método Investidor Sempre em Alta funciona para absolutamente qualquer pessoa, eu vou colocar a minha pele em risco por você agora. Além da garantia incondicional de 15 dias, eu ainda vou te dar uma outra garantia condicional de 90 dias. Isso, 90 dias, 3 meses inteiros. Eu vou te explicar agora como isso funciona. Olha só, se você me comprovar que você assistiu todas as aulas e todas as mentorias ao vivo do programa, que você fez todas as atividades, que você tirou todas as suas dúvidas comigo e ainda assim você não conseguiu montar a sua Magar em até 90 dias depois de fazer a sua inscrição no programa, eu vou te dar uma consultoria individual e privada comigo, onde eu vou montar um plano de ação para você executar nos próximos 90 dias. Só para você ter uma ideia, o preço dessa consultoria hoje é de R$1.000 e eu só dou para alunos, nem faço abertamente, mas você vai ganhar isso de graça. Passados 90 dias dessa consultoria, se você me comprovar que você seguiu tudo que eu te passei, passo a passo, e ainda assim você não conseguiu montar a sua própria Magar, eu vou te devolver todo o seu investimento. Mas não só isso, eu ainda vou te dar mais R$500 do meu próprio bolso, como uma forma de te compensar pelo tempo que você dedicou ao programa. Ou seja, ou você se torna efetivamente um investidor sempre em alta e tem alta rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, ou você aciona a sua garantia incondicional de 15 dias e sai com todo o seu dinheiro de volta, ou você aciona a sua garantia condicional de 90 dias, ganha uma consultoria comigo, um plano de ação detalhado através dessa consultoria individual, e se mesmo assim 90 dias depois você não conseguir montar a sua Magar, você sai com todo o dinheiro que você investiu no programa e ainda mais R$500 do meu próprio bolso. É isso sim. Eu sei que até é difícil de acreditar, e eu também sei que ninguém nunca fez isso por você até hoje, mas eu também sei que essa metodologia funciona e é por isso que eu coloco a minha pele em risco.
E eu não quero deixar que você se acovarde, que você procrastine de novo e continue estagnado no mesmo lugar que você estava até chegar agora nessa jornada aqui comigo. Sendo que você tem toda a segurança do mundo e até mais um pouco para fazer parte da família dos investidores sempre em alta. E se você está duvidando de tudo isso que eu te falei aqui, você pode inclusive tirar um print aqui da tela, você pode voltar o vídeo um pouco e gravar esse trecho com a câmera do seu celular, você pode tirar um print do e-mail que eu vou te mandar com essas informações aqui, enfim, você pode guardar isso com você sem problema nenhum. Agora, se depois de tudo isso, você ainda achar que o programa Investidor Sempre em Alta é um investimento arriscado que você vai estar fazendo, pode parar esse vídeo por aqui. Sério, pode ser que você não esteja tão seguro do que você quer para sua vida. As inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta vão abrir na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, e as vagas são bastante limitadas. Pode ter certeza que essa oportunidade não vai ficar aberta por mais de algumas horas ou no máximo alguns dias, pela quantidade de pessoas interessadas. E eu faço questão de ter um programa de acompanhamento justamente porque eu sei que só te dar conteúdo não adianta, isso já tem um monte por aí. Você vai estar aprendendo bastante coisa nova e é natural surgir dúvida. Mais que só conteúdo, mesmo que seja um passo a passo sequencial, você precisa de um bom suporte, de feedback atencioso, para confirmar se você entendeu mesmo o que foi passado nas aulas, para saber se o que você está fazendo realmente é a coisa certa, para tirar qualquer dúvida que você tiver nessa jornada. Porque é o seu dinheiro que está em jogo, ou seja, é o seu futuro, isso aqui não é uma brincadeira. Se não fosse limitado e entrasse uma grande quantidade de alunos, eu não ia conseguir apoiar cada um a aplicar o método da maneira que eu entendo que é importante. Eu me dedico mais do que 100% para cada um. Eu vou estar pessoalmente acompanhando cada aluno da turma e por isso eu determino um número máximo de pessoas. Se esgotarem as vagas determinadas, eu fecho. E olha, já recebi várias mensagens de pessoas pedindo para entrar depois que as vagas encerraram, mas realmente não tenho como fazer isso. No momento que encerra, encerrou de verdade. E eu abro as inscrições poucas vezes por ano, porque cada turma exige muito do meu tempo, muito da minha dedicação. Então, se você está interessado em estar nessa turma, coloque um despertador no teu celular para segunda-feira, antes das 6 horas da manhã. E como tudo vai funcionar na segunda? Deixa eu te explicar. Eu vou te mandar um e-mail, eu vou mandar uma mensagem nos grupos do WhatsApp e vou fazer uma publicação na comunidade no Facebook. Lá vai ter um link para um vídeo onde eu explico tudo sobre o programa. Preço de acesso, as condições de pagamento, os presentes que você ganha ao se inscrever, os conteúdos bônus que cada aluno ganha, a garantia de devolução do dinheiro e embaixo do vídeo vai ter um botão onde você vai clicar e vai cair em uma plataforma de pagamento da Eduz, 100% segura, onde você vai poder fazer o seu pagamento à vista no boleto ou no cartão de crédito, podendo parcelar em até 12 vezes no cartão, tá bom? Você pode inclusive dividir em 2 cartões ou mais. A gente está aqui para facilitar a tua entrada e o teu aprendizado. Assim que o pagamento for confirmado, imediatamente você já recebe por e-mail os seus dados de acesso e já pode começar na hora a consumir todo o conteúdo do programa, porque ele vai estar todo liberado. E para você não ficar dependendo do link chegar certinho para você, eu resolvi liberar agora o link das inscrições. É esse link que está aparecendo aí na tela, viniciusmarino.com/pisa. Pode anotar ele para você usar na segunda-feira. Se você tentar agora acessar esse link, ele vai estar desabilitado. Mas pontualmente às 6 horas da manhã de segunda-feira, horário de Brasília, eu vou habilitar ele e você vai ser automaticamente redirecionado para a página das inscrições. Um detalhe importante, se você for fazer o pagamento por cartão de crédito, é importante você ligar para a administradora do seu cartão e avisar que na segunda-feira pela manhã você vai fazer uma compra com um valor maior do que o normal, para você não correr o risco de perder a sua vaga porque a administradora do cartão reprovou o pagamento por questão de segurança. E quanto que vai custar, Vinícius? Olha só, na verdade a pergunta certa não é quanto vai custar, mas quando você vai investir. Porque investimento é tudo aquilo que te gera retorno. Você põe o seu dinheiro e mais dinheiro volta. Custo é aquilo que faz você perder dinheiro. Mas existe um outro tipo de custo, chamado custo de oportunidade, que se refere ao quanto você deixa de ganhar por causa das decisões que você toma. E não decidir também é uma decisão. Por exemplo, o custo de você não saber investir faz você rasgar dinheiro à toa, deixando seu dinheiro parado em péssimas opções, tanto nos bancos quanto até em corretoras. Isso faz você deixar de ganhar ou até perder mesmo muito dinheiro. Se você investe 10 mil reais em ações e passa por uma queda de 50%, como já aconteceu várias vezes só nos últimos 25 anos, você já joga 5 mil reais no lixo. Isso sim é custo. Ou indo mais além, pensando em prazos um pouquinho mais longos, como por exemplo 10, 20 ou 30 anos. Investir errado por todo esse tempo certamente faz você deixar de ganhar 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais ou até mais.
Se hoje você deixa dinheiro parado na poupança, em outros investimentos dos bancos, em previdência privada, ou só no Tesouro Direto, ou pior, se você investe só em ações, o teu custo está sendo muito alto. E mais, quanto vale a tua tranquilidade? Quanto vale você saber que tem uma máquina que trabalha por ti, no teu lugar, que está gerando dinheiro para ti dia após dia, independente do cenário político, do cenário econômico, independente da direção das ações, sem você precisar dedicar tempo para isso? Quanto que isso vale? O programa Investidor Sempre em Alta não é um custo, é um investimento que gera retorno em dinheiro para ti. Mas olha só, eu não estou falando de um curso, eu estou falando de um programa de acompanhamento. Curso tem um valor, um programa de acompanhamento tem um valor muito superior. Então não fique esperando que o preço de acesso ao programa seja um dos preços mais baixos que você já viu por aí. Eu te garanto, não vai ser, tá bom? Ele não é um cursinho simples, básico, com dúvidas respondidas com mensagens prontas. Não, você vai ter o meu apoio próximo. Mas eu decidi deixar isso ainda melhor para você que está assistindo esse vídeo até o final. Quanto mais o tempo passa, quanto mais alunos eu tenho, mais fica claro para mim que o que diferencia os investidores sempre em alta que têm os melhores resultados é uma coisa: comprometimento. E eu decidi premiar as pessoas mais comprometidas dessa nova turma. Então lá vai. Os 5 primeiros inscritos nessa turma vão ganhar uma mentoria online, individual e fechada comigo, só comigo durante 1 hora. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e ficar frente a frente, só eu e você, para me dedicar 100% a entender a tua situação de vida, teus objetivos e te ajudar a construir o teu plano individual de construção de patrimônio e a tua Magar. Os 10 primeiros inscritos vão ter direito a um presente que provavelmente você vai achar que é uma loucura. Uma loucura da minha parte nesse caso, mas é pura verdade. Eu vou depositar R$500 do meu bolso para os 10 primeiros inscritos, para que eles já possam começar a montar sua carteira de investimentos ou acrescentar esse valor nos seus investimentos. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou fazer uma transferência de R$500 da minha conta para a conta dos 10 primeiros inscritos. E tem mais, os 20 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria ao vivo comigo, que vai ser feita por meio de uma live no Instagram, uma mentoria sempre em alta, onde eu vou responder as dúvidas que você tiver para te ajudar a montar a tua Magar com assertividade e alavancar os seus resultados. Mas não para por aí. Os 30 primeiros inscritos vão ganhar uma aula onde eu mostro os 6 investimentos que eu fiz em 2021, aqueles que eu tenho maior convicção, onde eu vejo as maiores oportunidades para os próximos meses e anos. E mais que só mostrar, nessa aula eu analiso esses investimentos para que você possa me ver na prática implementando as estratégias que eu ensino no programa, para que você possa entender como que funciona a minha cabeça em vários casos específicos, como que eu analiso com a mão na massa tudo passo a passo. E eu sei que parece mentira, mas tem mais. Para os 50 primeiros inscritos, eu ainda vou liberar uma lista com 15 ações e 10 fundos imobiliários para estudo, para te ajudar a ter um norte assim que você finalizar as aulas do programa. A nossa Bolsa de Valores tem cerca de 400 ações diferentes e 300 fundos imobiliários diferentes para você investir. Para te fazer economizar tempo e te ajudar a ter clareza na hora de selecionar as melhores opções, eu decidi te dar esse presente. Eu vou te entregar uma lista com 15 ações e 10 fundos imobiliários que passaram pelo meu crivo, para assim que você finalizar as aulas e já souber toda a metodologia de seleção de ações e fundos imobiliários, conseguir filtrar só o filé, ao invés de ter que procurar opções no meio de centenas de possibilidades. Só quero frisar uma coisa importante, isso não é recomendação de investimento, tá bom? Se fosse, isso ia ser totalmente contra o propósito do programa. A ideia é te fazer economizar tempo para que você pegue essa lista e analise conforme aprendeu no programa. Sim, tudo isso. Talvez você até tenha ficado meio confuso com tanta coisa que você vai receber entrando nessa turma do programa. Para ter clareza, eu resolvi fazer um resumo rápido de tudo aqui para você. Olha só, ao se inscrever no programa, você leva todas as aulas gravadas e prontas para você assistir no nosso ambiente virtual. 4 mentorias ao vivo comigo e o meu suporte diário para tirada de dúvidas durante 2 anos inteiros. Além disso, todos que se inscreverem vão ganhar, de bônus, acesso à comunidade exclusiva para alunos no Facebook, a aula prática de declaração do imposto de renda, o curso SA2X e a Masterclass de Renda Extra 2.700. Quem se inscrever na segunda-feira até às 23h59, horário de Brasília, também ganha o selo Sempre em Alta. Os 5 primeiros inscritos ganham uma mentoria online e individual comigo. Os 10 primeiros inscritos ganham R$500 para iniciar os seus investimentos. Os 20 primeiros ganham uma mentoria individual ao vivo comigo no Instagram. Os 30 primeiros inscritos ganham uma aula com análise dos 6 investimentos que eu fiz em 2021. E os 50 primeiros inscritos ganham uma lista de 15 ações e 10 fundos imobiliários para estudo. Tudo isso é o que você leva ao fazer parte dessa turma. Bom, então é isso. Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, pontualmente, eu vou te mandar um e-mail com todas as informações para que você consiga concorrer a uma dessas vagas.
Fica ligado também nos grupos do WhatsApp e na comunidade no Facebook, porque caso você não receba o e-mail, tudo vai ser postado por lá também no mesmo horário. E você também já tem o link das inscrições. Se essas 3 aulas, se tudo que você viu aqui, que fica no ar só até domingo à noite, se tudo isso foi bom para ti, compartilha com seus amigos, conta para eles tudo que você aprendeu, manda um link para eles também. E se você ainda tiver alguma dúvida que eu não respondi na nossa comunidade, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, entra na nossa comunidade exclusiva no Facebook e faz um post com a tua pergunta, porque ainda dá tempo e eu realmente estou interessado em te ajudar o máximo possível. Vamos aumentar cada vez mais essa comunidade incrível de investidores sempre em alta. Muito obrigado por você ter feito parte da Jornada Sempre em Alta 2021. Eu tenho certeza que vivendo no mundo da possibilidade, você vai encontrar uma forma de estar aqui do outro lado comigo nessa turma. Se você já está decidido do que quer, faz um post lá na comunidade dizendo que a partir de segunda a gente vai estar junto, porque eu já quero te conhecer. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco. Eu tive dúvida, sim. Eu fiquei encucado. E agora? Caramba. Entro, não entro, entro, não entro. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, acho que vou deixar para depois e tal. Mas, cara, aí eu falei, não, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, vamos embora. Aí fui com a cara e com a coragem mesmo. E eu confesso que, assim, já valeu muito o investimento. Valeu demais. Valeu demais. Valeu demais o investimento. Se voltasse no tempo, então, mandava embora. Compraria de novo tranquilamente. Vai, que tranquilamente. Agora, sem dúvida. Então, vamos embora. Tá com medo, vai com medo mesmo. Sem nada. Eu tava zero investimento naquela época. Sem dinheiro pro curso, eu falei, vou investir em mim. Primeiramente, a gente tem que investir na gente, para depois você começar a pensar em algum ganho e investir com seriedade, né? Com segurança. E aí, falei, bom, paguei aqui, parcelei em 10 vezes e comecei a assistir às aulas, todas as aulas, fui vendo sentido. Desde a primeira aula até a última, assim, só foi abrindo portas, né? Gostei demais. E aí comecei a investir com base no que você havia falado, né? E em pouco tempo, assim, já comecei a obter resultados. Em alguns meses, assim, o curso já se pagou. E até numa live aí que você estava aí, que o pessoal estava em dúvida, assim, eu falei, o valor do curso eu já retirei ele 10 vezes a mais do que eu paguei no curso. Então, assim, foi extremamente importante aquele curso ali. E o investimento que eu fiz em mim, assim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. E tô tocando o barco. Então, assim, eu comecei do zero mesmo. Tudo que você explicou em todas as videoaulas foi muito importante, desde lá do passo a passo, né? E assim, é bem claro, de uma forma clara. E eu falei assim, eu acredito que esse curso vai ser bom. Mas eu fiquei na dúvida, até pela questão do investimento, né, que eu deveria fazer. Aí eu conversando com meu esposo, eu falei, mas não sei se eu faço. Será que eu vou conseguir? Eu não sei, nem conheço ele, nunca ouvi falar. Eu não tenho nenhum amigo, ninguém que tinha feito algum curso contigo. Falei, foi um negócio que apareceu pra mim do nada no Instagram. Só que daí, eu falei assim, não, mas pela semana que eu fiz, eu ainda falava pro meu esposo todos os dias, nossa, mas hoje foi muito bacana. Nossa, mas ele explica muito bem. Aí eu falei assim, eu acredito que esse curso vai ser muito bom. Falei, mas vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Mas aí a gente foi, enfim. E aí, como é que foi depois que tu entrou no programa? Seguindo as aulas, aprendeu, valeu a pena o investimento? Agora eu quero saber, que eu fiquei nervoso agora. Com certeza, com certeza. Eu recomendo para todos. Não, é só o rendimento que eu tive em uma das ações já pagou todo o investimento. Todo o investimento. Poxa, que maravilha. Façam, vale muito a pena. Não veja o valor do investimento do curso, porque isso vai te trazer muito retorno, muito acima disso. Isso aí é o valor irrisório. Assista todas as aulas e depois você começa a fazer o investimento, que vai dar muito certo. Eu me sentia antes como se eu soubesse alguma coisa sobre investimentos, né? Como se eu soubesse investir.
No entanto, depois de participar do programa, eu tive a percepção de que eu me equivocava em muitas coisas, né, por seguir assinaturas de investimento, por seguir ações da modinha, por pessoas que falam, influenciadores que falam às vezes sem saber o que estão falando, né? Então eu achava que sabia em estar seguindo esse pessoal, em estar seguindo essas dicas, e hoje eu vejo que eu sabia muito pouco, né? O passo a passo do Investidor Sempre Alto, ele proporciona pessoas que nunca souberam investir em nada, né, se qualificar e aprender, e pessoas como eu que já investia, qualificar dentro do investimento e não saber, achar que está sabendo o que está fazendo, mas na verdade às vezes a gente não sabe, né? A gente se engana. Através do programa tu consegue ter essa tranquilidade, né? Então hoje nós estamos aqui no dia 12 de março, um dia totalmente atípico na história brasileira, da Bolsa Brasileira, né? Depois de 3 ou 4 circuit breaker, uma das maiores quedas da história do mundial, né? E eu estou bem tranquilo, meu dinheiro está lá investido, eu consigo ficar bem seguro, bem em paz com isso, não estou suando frio, não estou passando mal nem nada, meu dinheiro continua lá investido, eu estou bem tranquilo porque eu sigo realmente o método. E todo esse pavor que está acontecendo não tem me afetado em nada praticamente, pelo contrário, só positivamente. Me passou na cabeça assim de, tá, mas se é isso, será que eu não consigo fazer sozinho e tal? Porque pareceu tão simples. Com certeza se eu tivesse escolhido fazer sozinho, não teria levado tão longe. O principal é seguir a risca. O método é o método, segue o método. E tá sempre investindo em conhecimento, né? Porque se não fosse o investimento que eu fiz em conhecimento no início do ano passado, eu não poderia estar aqui falando isso para vocês hoje. Então, com certeza, se eu tivesse só o dinheiro para investir no programa na época, e eu pudesse optar entre faço o programa ou invisto esse dinheiro, eu faria o programa. Porque a clareza que me trouxe para os investimentos, a tranquilidade, que eu tive uma rentabilidade boa e que eu não fico mais acompanhando notícia, que eu não fico escravo disso, olhando todo dia como é que tá as ações, e se sobe, se desce, se a China explodiu, enfim, tudo isso que se tu abrir um site de notícias está sempre bombando ali na capa, ali, em vermelho, piscando, né? Então hoje eu nem abro mais esses sites, eu nem tenho essa preocupação. Eu conheci a página do Vinícius pelo Instagram, numa propaganda que passou para mim por outro dia. E depois que ela passou, eu acabei pesquisando um pouco mais a fundo, né, sobre quem era o Vinícius e sobre o método que ele dizia que realmente era muito bom e tudo mais. E depois de ver alguns vídeos no YouTube, dar uma olhada na página dele, eu acabei confiando no Vinícius ali. E com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei até hoje em relação a investimento de conhecimento, né? Que eu acredito que é o principal investimento que a gente faz. Porque eu acho que são 3 razões, basicamente, assim, que tornam o Vinícius e o método dele tão diferenciado. A primeira delas é a explicação do Vinícius, que comparando com outros cursos que eu já fiz de grandes investidores e de grandes donos de canal e etc., não tem nenhuma explicação que é igual. Ele explica realmente a fundo, detalhe a detalhe. Se você não entendeu alguma coisa do que ele falou ali, que são raras às vezes, ele te dá muita atenção, que daí é o segundo ponto que eu queria falar, a atenção dele. E ele me respondeu todas as vezes, exatamente do jeito que eu estava perguntando, e me auxiliou e tudo mais. Então esses 2 pontos iniciais, a explicação e a atenção, junto com o terceiro, que é o método que o Vinícius aplica e ensina pra gente exatamente como fazer, ele pega na nossa mão, mostra. Eu acho que esses 3 pontos realmente tornam o Vinícius um mentor diferenciado. E é por isso que eu recomendo 100% para todas as pessoas, para quem está começando, para quem já investe há um determinado tempo e não está feliz com seus investimentos, que a palavra é essa, né? O que é importante é a gente estar feliz com os nossos investimentos, a gente dormir, estar tranquilo ali no final do dia. E eu posso falar sem sombra de dúvida, quem fizer o método do Vinícius vai estar tranquilo, vai poder dormir feliz com seus investimentos rendendo.
Entrei na renda variável no início de 2020 e tô até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado ali. Tinha comprado umas ações sem análise, sem nada. Era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Eu fiquei assim, muito inseguro. Eu não sabia o que fazer. Aí quando eu entrei no programa, aí começou a me dar aquela segurança. Realmente esse programa é incrível, cara. Eu dou parabéns a você. Porque eu vejo assim, a segurança que eu tenho de chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? E eu olhar dentro da Magazine e dizer, pô, aqui, o que é que... Aí você saber o que vai fazer. Você saber onde você vai direcionar sem medo, sem problema nenhum. Eu me sinto assim, uma segurança incrível. Por quê? Porque eu tenho um método, eu tenho um caminho, é como eu falei, né? Tem uma direção a seguir. Está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona. Você tem ideia que você foi um criador do método, né? E está aí o resultado de alunos comprovados. Né? Para mim, tanto faz. A bolsa cair amanhã, subir, descer. Já deu nesse período de tempo para pagar o investimento que tu fez no programa com a tua rentabilidade? Como é que está sendo? Com essa rentabilidade aí, eu acho que pagou mais de 10 vezes já. Mas eita! Eu acho que conhecimento é aquela história, né? Conhecimento ninguém lhe tira, né? Ninguém. Então, o que é caro? O que é caro? É você entrar no programa? Não existe caro. Caro é tu não saber o que fazer, né? O conhecimento, para mim, que eu adquiri, isso aqui eu vou levar para a minha vida inteira. Conhecimento não tem preço, cara. Eu sei que a hora que eu quiser falar com você, você fala, não tem... Certo? Eu entrei no curso, assim, sem muitas esperanças, tá? E aí eu me surpreendi com o curso, né? Posso te falar isso, né? E aí tomei a decisão de seguir o método e hoje estou tendo um resultado positivo, né? Com o método agora eu consigo ver uma luz, né? Uma luz no fim do túnel aí, né? Além do meu trabalho, tem mais esse contraponto aí do rendimento, né? E quando tu tem o conhecimento, tudo fica mais fácil. Na vida é assim, né? Qualquer coisa que tu vá fazer, desempenhar, se tu conhece o que tu tá fazendo, tu te sente seguro, né? Como eu falei, eu lia bastante, olhava bastante vídeo, mas não é a mesma coisa, né? Porque o curso ele te dá uma direção, né? Mais estruturado, né? Na hora de tu sentar e colocar na prática não dava certo, né? Tanto que eu não colocava, né? Eu ficava inseguro de fazer. E aí o curso, como ele te dá um passo a passo, uma direção, foi onde eu consegui encontrar a tranquilidade de realmente começar, né? Você que ainda não fez o curso, que pode fazer sem medo, você vai aprender muito sobre investimentos, tá? E vale muito a pena mesmo. Sobre o valor do curso, no meu caso, para mim teve custo zero, considerando o valor que ele agregou na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza realmente. Eu recomendo que se você tem interesse em mudar, que faça o curso, porque é realmente transformador. Eu recomendo muito o curso, é um curso que me ajudou bastante, então a gente pode notar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades elas vêm crescendo, porque são escolhas que a gente faz com mais certezas.